A paz do Senhor, meus queridos. As queridas. Eu e o pastor Ricardo temos uma história já de em torno de 7, 8 anos, mais ou menos. E é um grande privilégio estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé e ler comigo Salmos 84. Nós estamos pregando o Evangelho de Mateus também, só que nós estamos uns 2, 3 capítulos para frente. Salmos 84. Assim diz a palavra de Deus. Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem e quem em ti confia. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Somos gratos, Pai, porque o Senhor restaura as nossas forças e energias e nos reúne novamente aqui, como um só corpo, para louvar, adorar e bendizer o teu nome. Peço que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento, a capacitação, a aplicação verdadeira nas nossas vidas. E peço, Pai, que o mesmo Espírito me oriente, para que eu possa trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. O título dessa palavra: Saudades da casa do Senhor. A abertura fala ao mestre de canto, segunda melodia, os lagares, salmo dos filhos de Coré. Os mesmos filhos de Coré que foram descendentes lá atrás, quando o patriarca daquela família ele se rebela contra Moisés, contra Arão e contra o Senhor. Naquela narrativa, o que costumava acontecer era que morriam os pais, morriam os filhos, morriam os servos e os animais, porque entendia-se que se a raiz, que é o líder, está contaminada, todos têm que morrer. Mas aqueles filhos, eles não se adequaram ao que o pai falava e procuraram ao Senhor, e eles foram poupados. Aqueles homens serviram de cuidadores do templo e também cantores. Apesar das escrituras dizerem que Salmo dos filhos de Coré, há uma grande possibilidade de Davi ter sido o escritor desse salmo, já que aqui tem toda a história deste homem. Salmos 84, verso 1 e 2 diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
E eu vejo esse suspiro e desfalece, e eu só lembro daquela passagem que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele não está usando uma figura de linguagem, ele está usando realmente a força do seu coração. Aquilo que está passando dentro do seu coração, do desejo de estar na casa do seu Deus. Davi se queixa de viver privado de estar na casa do Senhor. Ele estava sendo perseguido por Saul. Ele não podia se aproximar do tabernáculo. E diferente de mim e de você, eles não tinham a liberdade de adorar ao Senhor onde eles queriam. Eles tinham que adorar aonde era determinado. E Davi, ele olha para aquela impossibilidade e ele clama ao Senhor. Ele sabia que Deus, ele não tinha designado as santas assembleias e que os santos necessitam de tais auxílios enquanto prosseguem na sua trajetória deste mundo. Nós precisamos da casa do Senhor. Nós precisamos do convívio com os irmãos. Pode parecer que é apenas uma reunião, pode ser que parecer para você que comer um lanche junto é apenas algo comum, mas é muito mais do que isso. É algo que tipifica a nossa união com um só corpo, após o juízo celestial. Davi sabia disso, e ele tinha boas razões para se lamentar, porque ele sabia que na casa do Senhor onde há a cura, é na casa do Senhor onde há a restauração. E sim, você pode se reunir e você deve ter o seu tempo, a sua casa, o seu devocional, você deve ter o local onde você realmente busca a face do Senhor, mas aqui é onde acontece a cura. Não é porque é um lugar especial, como era o templo de Salomão ou o tabernáculo, mas é porque a presença do Senhor, ela é tangível neste lugar, por causa da minha vida e da sua vida. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e aqui é onde os crentes genuínos se reúnem. A mente de Davi longe estava de agir assim, longe do pensamento dos homens que queriam estar na casa do Senhor apenas para se mostrar, para cumprir apenas um mandamento. Muitas pessoas vêm para a igreja simplesmente para cumprir uma ordenança. Quando os fariseus foram a João Batista para que eles fossem batizados, ele percebe que aqueles homens, eles queriam apenas cumprir mais um tópico, fazer mais alguma coisa, e ele olha e fala assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se nós fizéssemos esse tipo de conversa, esse tipo de apelo dentro das igrejas, provavelmente muitos deles iriam embora, porque eles têm a igreja como um local social, um local estritamente religioso, e não um local onde há a presença do Senhor, onde há a cura. Davi começa falando: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, e essa exclamação mostra para ele um queimar na sua alma do desejo de realmente estar na presença do Senhor, na presença dos seus irmãos, e ele é impossibilitado em relação a isso. A demonstração de Davi aumenta quando ele acrescenta que a sua alma desfalece. A gente vê lá no monte do Getsemane, de Jesus, ele suando sangue, como se ele estivesse realmente desfalecendo. É muito mais do que você estar aqui, você cumprir um ritual, é muito mais do que isso. Os louvores, eles são louvores inspirados pelo Senhor. As orações, elas nascem do coração de Deus. E se você não tiver entronizado, não tiver entranhado nessas coisas, você não percebe. E o tempo passa, os minutos passam, e você simplesmente acha que é apenas mais um tempo. Pessoas na correria, que eu já preguei na minha igreja, para mim essa é uma palavra do inferno, eu trago para vocês. Correria é simplesmente uma tradução que você dá, uma justificativa que você dá para você não cumprir o que você tem que fazer. E nós, por hoje, falamos: correria, 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 como se isso justificasse diante dos nossos irmãos e principalmente diante do nosso Deus. A nossa falta de zelo e a nossa falta de amor em relação à leitura da palavra, em relação à oração, em relação à comunhão com os irmãos. Davi diz que desfalecia a sua alma. Ele, como não era sacerdote, ele não poderia ir além do átrio, por isso que ele diz: Senhor, pelos teus átrios, ele era um homem comum. Havia sido ungido rei, mas ele era um homem comum. Diferente dos verdadeiros adoradores, nós vemos hoje os adoradores extravagantes que entendem que podem entrar na sala do trono e pular no colo do Pai, e não têm reverência e temor e nem tremor no coração em relação diante com quem estão falando. A razão pela qual ele desejava tão intensamente ter acesso ao tabernáculo não era para pedir, não era para participar de uma campanha, nem mesmo para agradecer.
Ele sentia o desejo e a necessidade de estar perante o Senhor. Ele queria desfrutar da comunhão do Deus vivo, algo que Maria percebeu e Marta não entendeu. Ela continuou correndo de um lado para o outro e ela não percebia que o lugar melhor que havia de estar era na presença do Senhor. Salmos 84:3 diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O ninho dos pássaros é o seu porto seguro. Aonde é o seu porto seguro? Seu porto seguro é no seu trabalho? Seu porto seguro é no seu lazer? O teu porto seguro é na tua família? Minha filha tem 20 anos. Um dos filhos já saiu de casa e a gente já começa a observar o intento dela de realmente dar continuidade na sua vida. Isso é bendito. Nós pais, como a mamãe Águia, nós temos que tirar o conforto para realmente motivar que as pessoas elas se movimentem, que as pessoas elas comecem a fazer algo. E haverá um momento em que estará apenas eu e a minha esposa. Mas mesmo a minha esposa, ela não é o meu porto seguro. Porque um dia ela vai partir. Eu já fiz um combinado com ela, em que ela vai primeiro que eu, e eu fico de viúvo. Então eu vou ficar sozinho. Se eu tiver o meu porto seguro nela, eu estarei perdido. O meu porto seguro tem que ser o Senhor. Davi, ele sabia disso, e ele sentia esta falta, porque ele estava privado de cultuar ao Senhor. Será que nós só vamos dar valor à casa do Senhor quando nós perdemos esse privilégio? Muito legal eu estar aqui com vocês essa manhã, mas uma coisa você vai observar: pessoas que estão aqui, daqui a um tempo não estarão mais aqui. Talvez porque as suas necessidades não foram atendidas, desejos dos seus corações não foram satisfeitos. E igreja é um dos locais em que há mais rotatividade, muito mais que um negócio, muito mais que um comércio. Conclamo vocês a que vocês sejam fiéis não ao pastor Ricardo, não à igreja cristã da confissão reformada, mas ao Senhor e ao que Ele deseja, ao que Ele ordena que vocês façam. Dentro do nosso contexto ocidental, nós não damos valor à igreja. Mas quando nós vemos a igreja perseguida, a gente vê as pessoas desesperadas pelo um tempo diante do Senhor. A maneira que Deus nos ordena que o sirvamos, ela é espiritual. Mas ainda é necessário que você tenha um local. Pastor, mas se Deus ele habita dentro do meu coração, se eu me ajoelhar no meu quarto e falar com Ele, me responde, por que eu tenho que vir à casa do Senhor? Esse tipo de pensamento, ele aparece no início da igreja. E lá em Hebreus diz que muitos começaram a deixar o convívio dos irmãos para congregar em casa. Coloquei aqui, eu gravo o culto, porque eu gosto de compartilhar com algumas pessoas que têm problemas de enfermidade, inclusive de outros estados. Mas não utilize a ferramenta virtual como algo substitutivo ao natural, porque isso não acontece. Não é a mesma coisa. O que passa aqui não passa pelo celular. Nós temos esse filho vindo da pandemia, mas nós temos que saber utilizar com muita sabedoria, porque senão nós ficamos escravizados. Nós deixamos de ir à casa do Senhor porque tem a facilidade de um culto online. Temos a facilidade de não ter que olhar para a cara daquele irmão que pisou no meu calo e eu fico aqui. Eu pauso o vídeo, eu vejo quando que eu quiser. E se o pastor Paulo ou o pastor Ricardo estiver falando uma coisa muito maçante, eu coloco a velocidade vezes 2 e eu assisto muito mais rápido. Nós temos esse tipo de comportamento. E cada vez mais a gente vai ver as pessoas afastadas do Senhor. Poderíamos questionar por que Davi, sendo um ungido rei, sendo um soldado valoroso, ele não procurou outros lugares onde ele seria recebido. Ele seria talvez amado, cuidado, mas ele diz que ele preferia renunciar ao mundo inteiro a estar afastado do Senhor.
Será que você está pronto a abrir mão da sua vida? Cantamos tantos louvores que dizem sobre abrir mão. Nós não estamos dispostos a abrir mão, muitas vezes, no dia da semana, em que vai haver uma convocação para que você ore, uma convocação para que você participe. Lá na minha igreja temos 2 pessoas que fazem evangelismo, vão lá entregar dentro do modelo padrão. Por que não tem mais pessoas? Será que você vai se mobilizar? Será que você vai esperar você ter um cargo e ter uma camisa clerical para que você faça algo? Ou você vai se disponibilizar a fazer com que o ministério do Senhor, que a igreja cresça, não para que vocês tenham mais portas, não é isso, eu quero realmente que vocês sejam grandes, mas muito mais que isso, eu peço que Deus faça com que vocês cresçam espiritualmente. Davi sabia disso. Ele não abria mão, independente do posto. Ele poderia assumir uma liderança de um reino, ele poderia assumir uma liderança de um exército, mas ele fala, não, eu prefiro estar buscando a face do meu Deus. Os pássaros têm os seus ninhos, e ele, Davi, anseia por Deus e sua casa. Verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Nós temos tido realmente o louvor nos nossos lábios continuamente. O salmista expressa aqui mais claramente o uso correto e legítimo do santuário. Esta casa que o Senhor separou, esse local, para que vocês possam crescer em estatura e graça. Ele novamente distingue os religiosos que observam as cerimônias, mas não o fazem como os verdadeiros adoradores de Deus, que lhe oferecem sacrifício de louvor, o qual jamais é separado da fé. Nenhum ser humano jamais louvará a Deus com sinceridade de coração, a menos que deposite a sua confiança na graça divina. Davi já deixou muito claro que ele não está preocupado com bens, ele não está preocupado com poder, ele não está preocupado com razão social ou posição social. E ele fala que ele prefere o Senhor, ele confia no Senhor. O coração dele, apesar de estar longe fisicamente, está perto do Senhor. Enquanto muitos que estão na igreja, espero que não façam parte dessa igreja, no dia do juízo serão aqueles que estarão diante do Senhor e ele falar, nunca vos conheci, mas Senhor, em teu nome, eu estava lá no início da igreja. Será que isso é válido? Será que isso é suficiente? Salmos 84, 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ou seja, existem caminhos que não estão aplanados. As nossas lutas e dificuldades, as tristezas e sabores que você tem na sua vida, será que você entrega aos pés do Senhor? O apóstolo Paulo diz que nós devemos não andar ansiosos, mas nós devemos apresentar as nossas lutas e necessidades diante do Senhor, com orações, súplicas e ações de graças. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles te louvam perpetuamente. Mas como que eu posso louvar ao Senhor diante de uma perda, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante dessa enfermidade que me assola? A nossa confiança tem que estar no Senhor. O Senhor, Ele é aquele que guarda todos os nossos caminhos. Salmos 84, 5 diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Davi outra vez nos informa que o propósito para o qual ele aspirava a liberdade e acesso ao santuário era de crescer na fé. Você precisa crescer. A igreja, ela recebe você como você está, mas você tem que crescer. As pessoas, elas têm que não crescer para elas aparecerem, mas para que alguém veja que elas estão crescendo. E eu tenho sido muito abençoado com o grupo que comigo congrega. Tenho visto o crescimento das pessoas, tenho visto pessoas com lutas e dificuldades que entregam os caminhos nas mãos do Senhor, sabem que não são dignos, mas que mesmo assim confiam nesta mudança, e eu consigo ver o crescimento. Há uns 10 dias atrás, 15 dias atrás, talvez um pouquinho mais,
um pequeno jovem me liga e fala: pastor, eu estou querendo mais de Deus. Essa igreja nasce, a minha igreja nasce com meu querido Felipe, e ele falando: pastor, me ajuda a ser um cristão verdadeiro. Nós temos que ter esta fome, nós temos que ter esse anseio, nós temos que mostrar para o mundo que nós temos algo muito maior do que simplesmente os nossos dia a dia. Davi, ele vivia assim. Inclinar-se sob Deus de todo o coração equivale a obter um avanço em um alto grau. Isso nenhum homem pode obter, a menos que o seu orgulho seja derrubado no pó e seu coração verdadeiramente humilhado. Nós temos que aprender a morrer. Nós temos que aprender a nos humilhar. Ser humilhado ou ser pobre de espírito não quer dizer você ter um carro ruim, mas sim você olhar para o próximo como alguém superior a você. Olhe para as pessoas que estão ao teu lado, como pessoas que precisam do teu abraço, do teu carinho, precisam da tua instrução. Como eu disse para vocês, eu ando com o pastor Ricardo já tem uns 7 anos, um pouquinho mais, e nós temos crescido pela graça do bom Deus, não só em comunhão, ele é meu irmão, morro por ele, morro por esse cara. Vejo o cristianismo nele, o desejo realmente de servir o Senhor, não de uma forma religiosa, mas realmente de alcançar as vidas. E se você desejar crescer, busque a Ele. A Ele Deus e a Ele Ricardo como instrumento do Senhor para ajudar você no crescimento. Se você deixar Ele parado, Ele vai ficar parado. Se você for atrás, Ele vai te ajudar, Ele vai dar uma mão para você e vai fazer você crescer. A oração conclusiva nesse versículo fala: em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Somente a plenitude para os que andam no caminho do Senhor, o caminho que Ele designou. Portanto, não há nada pior do que uma pessoa confiar no seu próprio entendimento. A palavra de Deus são para os simples. Você é um teólogo ou você é simples? Sempre que o meu querido Ademilson, que eu também já conheço ele de uma longa data, ele manda áudio para mim, ele dá um gritão lá no celular e fala assim: ô pastor Paulo, aquele jeitão do Ademilson. E ele fala, ele faz um rosário de abertura assim, teólogo, não sei o que, ele começa a falar tanta coisa, e aí ele vai falar o que ele quer falar, toda vez é isso. E aí eu invariavelmente, eu brinco e copio a mensagem do Ademilson e mando para o Ricardo, porque o Ricardo acha que eu estou mandando uma coisa séria para ele, e aí ele vê o Ademilson dando aquela abertura. Nós não somos nada, nós somos servos humildes do Senhor, nós não podemos confiar em nosso próprio entendimento. As coisas que são colocadas na nossa frente são enganosas. Se nós não tivermos o discernimento do Espírito, nós nos perdemos. Quantos homens e mulheres foram enganados no dia do julgamento de Jesus diante de Pilatos e gritaram Barrabás, mesmo tendo sido abençoados com ressurreição, com alimento, com expulsão de demônios, com ensino. Se você confiar no seu próprio entendimento, você vai ser enganado. Sempre que os homens se desviam, o mínimo que seja da lei divina, eles seguem em caminhos tortuosos. Todos quantos, pois, têm aprendido com grande bem-aventurança a confiar no Senhor, ativarão todos os desejos e faculdades na sua mente. Não para que o negócio cresça, não para que a igreja aumente, não para que você seja maior, melhor, mas para que o nome do Senhor seja cada vez mais conhecido. Os dias são maus. Os dias são maus. Apesar de nós vivermos dentro de um país maravilhoso como é o Brasil, ainda não somos uma Venezuela. Vi uma reportagem outro dia e mostrava lá, quando a pessoa sai para comprar pão, ela leva uma carteirinha. Então na minha casa sou eu, a minha filha e a minha esposa. Eu tenho direito a 3 pães. Nós ainda não somos isso. Ainda pode se abrir uma igreja, abrir um CNPJ, e isso pode ser eliminado. Pode ser rápido. Como nós estaremos preparados? Será que nós estaremos prontos para enfrentar essa luta e essa batalha? Salmos 84, 6 diz o qual, passando pelo vale árido, em algumas versões fala vale das lágrimas, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva,
a chuva serôdia, a chuva temporã. O que o salmista tinha em mente é que nenhuma obstrução pode impedir que os verdadeiros adoradores aguardem em Deus. Nada pode parar um verdadeiro adorador. Nada pode parar alguém que confia no Senhor, independente do que estiver passando. Independente da luta e dificuldade, a confiança no Senhor, ela faz parte do quadro daquele que é realmente um adorador do Senhor. Ele confirma o que foi dito antes, dizendo que nada mais é desejável do que estar na casa do Senhor, aguardando que os desertos eles se transformem em mananciais. Mas o manancial não é o salário. O manancial, ele não é a saúde. O manancial é a figura de Cristo fluindo através de você. As pessoas podendo olhar para você como um servo de Deus. Esse mundo, apesar de ser um mundo de luz, ele está em trevas, porque esse mundo jaz no maligno. Em cada lugar que você passa, você tem que ser luz. Como eu disse para vocês, nós estamos um pouquinho mais avançado no Evangelho de Mateus. E pregava na minha igreja que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. O sal, ele tem como objetivo não permitir que esse mundo imploda, apodreça, e a luz mostre o caminho. Essas duas funções você tem que executar. Viajando através dos desertos é preciso suportar muita dificuldade e privação, particularmente pela falta de água. Algo que Jesus Cristo, diante lá do poço, ele fala para a mulher: se eu te der água, esta água que eu quero dar, você não terá mais sede. Essa água aqui, ela acaba. A água do Senhor que flui dentro do seu coração, ela não pode acabar. Quantas pessoas estão morrendo de sede com você, com uma garrafa de água? Não, um rio fluindo do seu coração. As pessoas, elas precisam ouvir do Senhor, mas você vai ser rejeitado. Talvez você perca uma promoção, talvez você não seja mais convidado para festas, porque você, sendo luz, faz com que as pessoas elas se constranjam nos seus próprios pecados. Salmos 84, verso 7. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse é o caminhar do cristão, o caminho da perseverança. É esperado que você não caia, mas você vai cair. É esperado que você não chore, mas você chora. É esperado que você não reclame, mas você reclama. Mas nós não somos chamados a não cair. Nós somos chamados a nos levantar, de força em força. Aparecendo diante de Deus em Sião, sempre voltando à casa do Senhor, sempre voltando à adoração. Seja no seu quarto, seja na casa do Senhor realmente. Sendo o Monte Sião, onde, segundo a lei, se observavam as santas assembleias, é exatamente aí que os santos estão continuamente adquirindo força renovada para continuar avançando em sua jornada sem exaustão nem fadiga. Aqueles que confiam no Senhor são como águias, que renovam as suas forças, renovam as suas energias. Ninguém está dizendo que você não passa lutas. Está dizendo que você tem a força para você vencer essas lutas. Em relação ao pecado, você tem condições de dizer não ao pecado. As pessoas do mundo, quando você julga e aponta o dedo, na verdade, são pessoas que não conseguem fazer isso. Elas não sabem fazer isso, mas você sabe. Você tem o próprio Deus habitando dentro do seu coração e te habilita a dizer não. Eu não me envolvo, eu não faço parte, eu não quero. Não se via no templo nenhuma imagem invisível de Deus. A arca do concerto, porém, era um símbolo da sua presença. E os adoradores genuínos descobriram da própria experiência que por meio desse, eles eram auxiliados em sua aproximação ao Senhor. Nós na igreja nós temos símbolos. A igreja da Confissão Reformada é uma igreja que tem muitos símbolos. Nós temos o símbolo da cruz, que é um símbolo cristão por todo o planeta Terra, onde não há alívio de dores, há sofrimento, não há vida, há morte. Quando você vem ao cristianismo, entenda que você está entrando num caminho de dor.
Você não está entrando num caminho de alegria, você não está entrando num caminho de prosperidade, você não está entrando num caminho de saúde, porque o próprio autor da vida diz que não tinha onde recostar a cabeça. Mas nós esquecemos disso. Nós esquecemos que nós não temos direito a absolutamente nada, mas o Senhor, conhecendo a nossa fragilidade, Ele também diz que nós iríamos perecer se nós não crêssemos que veríamos os bens do Senhor na terra dos viventes. Sim, nós somos prósperos em Cristo. A minha igreja ela tem 20 e poucas pessoas e a nossa arrecadação é uma arrecadação alta porque as pessoas elas entendem que o propósito é abençoar vidas. Você é chamado também a abençoar. Você também é chamado a entregar nas mãos do Senhor aquilo que o Senhor concede a você. Essa igreja não é uma ONG. Essa igreja tem a vida do pastor Ricardo para cuidar, tem água, luz, o restante da manutenção, aluguel, impostos. Não se desvie disso. Não se desvie de não querer ajudar. Participe. Salmos 84, 8. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Davi, em vez de agir como fazem os homens mundanos que se angustiam e se atormentam na tentativa de satisfazer intimamente seus desejos, muito sabiamente dirige seus desejos e orações a Deus. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Nós não conseguimos chegar ao Senhor se não for através de Cristo. Em primeiro lugar, ele suplica que Deus o ouça. Ele suplica porque Davi, diferente de mim e de você, ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro do coração dele. E isso é um privilégio que nós temos como igreja do Novo Testamento. Ele muitas vezes se encontrava solitário. Muitas vezes ele não tinha aonde buscar consolo e com quem conversar. Você tem. Você tem a palavra escrita nas suas mãos que fazem referência ao próprio Deus. É Deus falando com você diretamente. Isso não é algo que é algo relegado a mim como pastor ou junto ao pastor Ricardo. Não, você tem essa liberdade de sentar diante do Senhor e você ler as Escrituras Sagradas e Ele falar com você. Num momento de dificuldade, há um mês atrás mais ou menos, eu estava lendo as Escrituras no texto de Jó, e o texto de Jó falou muito claro comigo e disse assim: você tem ajudado muitas pessoas, você tem ensinado pessoas a caminhar, e agora que a luta chega a você, você se aflige, você esquece que eu sou a sua força. E aquele texto ele falou tremendamente comigo e eu simplesmente me coloquei a chorar. Mas eu volto a dizer, não é necessariamente, essa palavra não nasce só do coração meu ou coração do pastor Ricardo. Você tem essa liberdade no Espírito. Davi não tinha. Por isso que ele se angustia. E ele fala: escuta a minha oração, Deus. Presta atenção. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Após ele suplicar ao Senhor, ele antecipa uma tentação que poderia surgir do fato de estar ele, no momento aparentemente excluído da igreja, afastado dela, sem poder se associar a todos os crentes sob a proteção de Deus. Ele não conseguia entender o que Jesus Cristo disse, que ele era como uma galinha que cuidava debaixo das suas asas, os pintinhos. Nós somos como esses pintinhos diante do Senhor. Se nós tivéssemos realmente essa certeza, se nós tivéssemos realmente essa confiança, ninguém iria parar a gente. Você não ia baixar a cabeça, você não ia derramar lágrimas, porque você ia saber que o jogo está ganho. Ninguém pode afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura,
nem profundidade, nem governo, nem Maginski, nem o que quer que seja, nada pode te afastar do amor de Cristo Jesus, nem você mesmo, porque a decisão ela não é sua, não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que te escolheu primeiro, foi Ele que estendeu a mão e te pegou, Ele coloca a mão no meio de um tremedal de pecado, de lama, Ele que se despoja de toda a sua glória para vir à terra, para pregar, para que essa palavra, depois de mais de 2000 anos, ela nos alcance. E nós continuamos nos apoiando nas coisas materiais, que Ele diz que são como feno e palha. Salmos 84, verso 9 diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele havia sido ungido por Samuel para ser rei, mas sabendo que o seu reino era apenas uma mera sombra de algo muito mais importante, o objetivo dele era que ele aspirasse mais à obtenção do favor divino, através da intervenção do Altíssimo. Sim, ele ia ser rei. A certeza que Abraão tinha quando ele levou o seu filho para ser sacrificado no Monte Moriá, havia uma promessa sobre aquele filho, e mesmo que aquele filho morresse, ele ressuscitaria. Davi conhecia o Deus que ele servia. Aquela unção não tinha sido algo superficial, apenas um ato religioso. Ele sabia que aquilo ia se cumprir. É como se ele dissesse: eu sou indigno de que me restaures, porém a unção por meio do qual fizeste de mim um tipo de redentor me assegura esta bênção. Isso vale para você também. Você é um Cristo, um tipo de Cristo. A figura Cristo quer dizer o enviado, o Messias, o ungido. É exatamente isso que você recebe quando você diz sim ao Senhor. E ele fala aí de pregar o evangelho, ele está dando uma comissão para mim e para você, e sim, você é um redentor. Quando você leva a palavra, você é um Cristo. Você reflete a luz do nosso Senhor, mas você não pode fazer nada por si mesmo. Essa igreja ela não nasce da vontade do homem. Daqui a um tempo, quando o pessoal da ICCR perceber, eles não vão deixar mais eu conversar com os pastores da ICCR, porque eu sou um divisor de igrejas. O pastor Dejaci, ele estava lá e eu comecei a atormentar ele, falando: pastor, você precisa assumir um rebanho. E eu plantei uma sementinha, como também eu falei com o pastor Ricardo. Há momento de você crescer, cresça, mas não cresça para ficar aqui. Cresça para você poder expandir, que é a visão desta igreja. Não uma igreja que prima pelo crescimento numérico, mas é importante que vocês cresçam para que possa haver uma divisão, mas que haja o crescimento espiritual, qualitativo. A minha oração sobre a igreja da Confissão Reformada de Taguatinga Sul é que haja um crescimento quantitativo e qualitativo. Que vocês cresçam em estatura e graça diante do Senhor. Salmos 84:10 diz: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E um versículo como esse me dá vergonha. Porque a palavra de Deus diz que quanto amo a sua palavra, é quanto eu me dedico, debruçado diante desta palavra. Quanto tempo você tem se debruçado diante da palavra? Quanto tempo você tem gastado em relação às coisas do Senhor? Davi, ele sabe de tudo que vinha para ele pelo caminho dele. Ele sabia de tudo que iria acontecer. Mas ele diz: um dia na tua casa vale mais do que 1000. Será que você vai abrir mão das festas, dos aniversários? Lá em São Paulo, quando a gente congregava com meu querido falecido pastor Jonas, ele falava assim: crente não faz aniversário de domingo. Faz no sábado. Faz na sexta. Domingo não é o seu dia. Domingo é o dia do Senhor. Davi sabia disso. E ele fala: eu prefiro estar na sua casa, Senhor, do que estar em qualquer outro lugar. Diferente da maior parte da humanidade que deseja viver sem saber porquê, desejando simplesmente que a sua vida seja prolongada ao máximo, Davi aqui testifica que ele só tinha como propósito principal servir ao Senhor. As pessoas fazem planos, e nós temos que fazer planos, nós não estamos mortos. Mas você faz os planos,
Quem concretiza é o Senhor. Nós temos que olhar para o que Deus quer de nós. Será que Deus ele me gerou apenas para ser o gestor da CEBI, ser marido de Rosângela e pai de Luísa, amigo de Ricardo, ou ele tem um propósito mais? Qual é o propósito que Deus tem para você? Quantos talentos enterrados existem na sua igreja, Ricardo, e na minha igreja? Pessoas que estão lutando para que esse botão de flor não abra. Você precisa permitir que isso aconteça. Ministérios enterrados são como a parábola dos talentos. Deus ele vai cobrar de você. Se pregação, pregação. Se serviço, serviço. Se ajuda financeira, ajuda financeira. A minha titia, falecida também na época da Covid, ela era uma mantenedora do meu ministério, mas ela era uma pessoa que abençoava. Ela retia os gastos dela, mas ela abençoava a igreja de uma maneira transbordante. Pode ser o seu ministério, mas eu duvido, ou melhor, eu não creio que cada um de vocês não tenha um ministério. O que você tem feito com o seu ministério? Diferente da maior parte da humanidade que vive sem saber o porquê, Davi sabia que ele tinha em vista que era melhor servir a Deus do que servir ao mundo. Eu trabalho com investimentos financeiros e sempre que existe uma oportunidade boa de negócio, eu invisto lá, porque eu sei que tem uma maior rentabilidade. A minha pergunta para você é: você tem investido a sua força, o seu vigor e o seu tempo em investimentos que dão muito rendimento ou pouco rendimento? Não existe maior rendimento do que servir ao Senhor. O valor que Davi dava ao santuário é apresentado nessa comparação. Preferia ter lugar nas portas do templo, desde que se sentisse entre o povo de Deus, ao estar junto das pessoas que eram incrédulas. Mas nós temos optado por viver em meio a ímpios e incrédulos. Falo bastante com as pessoas da minha igreja, a maioria de jovens. A gente tem que tomar um cuidado muito grande se as pessoas elas sentem afinidade conosco em meio às suas atitudes pagãs ou se sentem incomodadas. Salmos 84, verso 11 e 12 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nem o bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A ideia comunicada pela comparação do sol é: como o sol por sua luz vivifica, nutre e alegra o mundo, assim o semblante benigno de Deus enche de alegria os corações do seu povo, que não vivem nem respiram, a não ser que ele brilhe sobre eles. Você tem um Deus que não só ele brilha sobre você, mas ele habita em você. Como que as pessoas não conseguem reconhecer em mim e em você pessoas como servas de Deus? Eu lembro que na igreja onde eu congregava antes, eles também tinham o costume de usar a gola clerical, e toda vez que eu ia para o culto, eu ia antes, as pessoas olhavam para mim assim: bênção, padre. E eu olhava: será que nós vamos ser identificados apenas por num domingo estar de gravata e ou com uma gola clerical? Será que isso é o que vai realmente mostrar para o mundo quem nós somos? Ou através da nossa fala, do nosso agir, dos frutos que são os nossos filhos? No termo escudo se acha implícito que a nossa salvação, que de outra forma seria envolta em perigos incontáveis, está em perfeita segurança sob a sua proteção. Ele é o nosso escudo. Ele nos protege das lutas e dificuldades. Ele nos abençoa. Ele não permite que nós nos percamos. A promessa divina é que para aqueles a quem Deus tem separado neste mundo com sua graça, por fim serão coroados com glória eterna em seu reino celestial. E aí eu me lembro da passagem da morte de Lázaro, que quando Maria vai encontrar, primeiramente Marta vai encontrar e fala assim: Senhor, se eu tivesse aqui ele não teria morrido.
E ele fala, mas ele vai ressuscitar. Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no final dos tempos. Eu falo, não é isso que eu estou falando. A gente tem que entender que nós temos esta palavra. Nós temos este dom, esta capacitação. De olharmos para aquelas pessoas e mostrarmos para elas que, sim, nós vamos ressuscitar. Cada ente querido nosso que se vai encontrar com o Senhor, nós vamos encontrá-lo eles na glória. Mas é muito mais do que isso. Pastor, muito mais do que isso. O apóstolo Paulo, ele olha e fala, eu não sei se é melhor eu ir e ficar com o Senhor, ou se é ficar aqui e servir ao Senhor. A gente tem que estar nesse dilema. É oportunidades que nós temos de servir ao Senhor com alegria, realmente brilhar essa luz do Senhor, e não ficarmos, ó vida, ó azar, é o tempo inteiro choramingando, triste, não consigo. Eu estou ministrando na escola dominical da minha igreja ansiedade, e aí eu compartilho com algumas pessoas, e as pessoas o tempo inteiro, ai, ó vida, ai. Gente, nós somos filhos do rei. Você é um filho do rei. Você pode estar passando por uma dificuldade, mas você continua sendo um filho do rei. A gente não pode perder essa perspectiva, porque se a gente perde essa perspectiva, a gente vai olhar para as coisas temporais. Se a gente tirar os olhos da cruz, a gente começa a sofrer, a gente começa a ficar angustiado, ansioso. Aí todos esses transtornos, síndromes que estão aí no mundo vão pegar na gente, porque a gente está dando abertura para isso. Aqui na terra, o Senhor, Ele também vai nos abençoar. Ele não sonegará nenhuma coisa boa aos que andam em retidão, nos ensinando assim que a generosidade de Deus nunca pode findar. E mesmo que se Ele não concedesse nada mais a você, você teria que ser feliz. 5% da população mundial, você faz parte. Eu estou aqui olhando, de uma moça que entrou na hora do lanche, voltou, agora o Ademilson ajudou ela, deu uma água para ela, não tem um teto sobre a cabeça. A água que ela tem é a que alguém concede. Você vai chegar em casa, abrir a tua torneira e você vai ver a água correndo. Você tem energia elétrica, ar-condicionado. Você tem lazer. Você sabe o que é você querer perguntar se uma pessoa da igreja perseguida tem lazer? Pessoas que só por confessar o nome de Jesus, essas pessoas elas são mortas. Perdem os seus empregos e as suas casas. Pense nesse número, eu faço parte de 5% de pessoas que vivem o que eu vivo. Deus te alcançou. Naquele lugar onde você estava, Ele te alcançou. Se você olhar para a tua vida pregressa, onde você estava há 5, 10, 15, 20 anos atrás, aonde você estava? Será que você era uma pessoa que deveria ser notada? Será que você era uma pessoa que deveria ser alcançada? Mas você o foi. Disso aprendemos que toda e qualquer excelência que porventura em nós exista procede unicamente da graça de Deus. Espero realmente que vocês cresçam, mas que vocês entendam que não são vocês. É a ação do Senhor. Que o pastor Ricardo nunca perca a humildade dele. Nunca perca. E se ele ameaçar perder, chama ele num canto e chama a atenção dele com muito amor. Porque ele precisa de pessoas que o assessorem, o instruam e, se necessário, o corrijam. Essa marca especial pela qual os genuínos adoradores de Deus podem distinguir-se dos demais é que a sua vida ela é modelada e regulada de acordo com os princípios da palavra de Deus. Por isso em Romanos 12:2 diz que não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo. O mundo ele vai olhar e falar que não tem problema, que está tudo certo. Diga não, eu não aceito, não aceito. A exclamação com que se conclui o salmo é: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Essa referência fala da confiança no fim das lutas e perseguições. Haverá um dia em que essas lutas e perseguições elas vão acabar. Não sei se aqui. Se não for aqui, Deus vai te dar força para você continuar caminhando. Se não for aqui, na glória você vai receber o galardão do Senhor, que é muito melhor do que qualquer benefício material aqui da terra. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
o que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus. Ele previamente descrevera a bem-aventurança dos que habitam nos átrios do Senhor. E agora professa que, embora por algum tempo ficasse privado desse privilégio, longe estava de sentir-se miserável, porque fora sustentada pelo melhor de todas as consolações, aquela que provém de contemplar mesmo à distância a graça de Deus. Você consegue ver, observar a graça de Deus na sua vida? A saúde, o alimento, o vestuário, moradia, transporte, salvação em Cristo Jesus. Eu sempre trago à memória aquele exemplo de quando a gente estava na escola, que havia aula de educação física, e os melhores, os mais bonitos, os mais fortes, eles eram escolhidos e começava a ter aquelas escolhas, e aí a hora que via, você ia ficando por fim, e havia aquela angústia no coração: será que eu vou ficar por último? Pois é, Deus te escolhe primeiro, Ele não deixa você por último, e isso é um grande privilégio. Ele previamente descrevera a bem-aventurança dos que habitam nos átrios do Senhor. E ele estava certo de que isso era um privilégio que era incontável. Enquanto estivermos privados dos benefícios divinos terrenos, e você vai ter lutas, dificuldades. Sim, você vai sofrer. Sim, você vai perder causas na justiça. Sim, você vai ser lesado. Toda vez que você for privado dos benefícios divinos terrenos, nós devemos enfrentar os gemidos e a tristeza dos nossos corações. Sim, mas com o entendimento de que essas angústias, elas não podem te destruir. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Isso deveria ser um grande consolo para nós cristãos, e nós deveríamos aprender e ensinar as pessoas que conosco convivem que este é o caminho. Devemos, portanto, ter Deus em nossa mente de tal forma que, mesmo em meio a todas as nossas calamidades, mesmo que a sua calamidade seja cortar o seu dedo com uma folha de papel sulfite, nós não devemos deixar de ser felizes e confiantes, porque nós temos algo muito mais importante, muito mais precioso nos aguardando. A fé e a paciência, elas são aquelas que vão dizer como você vai agir ou não, reagir ou não. Sem a palavra de Deus, sem o alimento das Escrituras, você vai ser talvez aquele que tropeça, cai e não levanta. O mundo precisa que você se levante. O mundo precisa que você seja sal da terra e luz do mundo, porque o Senhor está voltando. Amém, queridos? Amém. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Temos, Pai, sido desonestos com o Senhor em relação à nossa fé. Temos primado, Pai, coisas que não são coisas espirituais. E assim, Deus, nós roubamos a Sua glória, achando, Pai, que nós somos os melhores, os mais capazes, e na verdade o Senhor olha dos altos céus e vê pessoas, Pai, fracas, que se o Senhor tirar a Sua mão, nós seremos consumidos. Entregamos a nossa vida na Tua presença, entrego nas Tuas mãos, Pai, essa palavra, que nós possamos, Pai, olhar para a Tua casa, olhar para a comunhão com o Senhor, como melhor do que qualquer outra coisa. E assim possamos, Pai, gerar discípulos para Ti. Possamos viver, Pai, em honra e graça, para que nós possamos chegar naquele grande dia, junto com nossos irmãos e irmãs, e passarmos a eternidade com o Senhor. Te louvamos, Te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém.